Muito bem, este é o Conexão Futura, aqui na tela do canal Futura e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra todos os nossos episódios para assistir quantas vezes quiser e pode também compartilhar aí nas suas redes sociais. Bom, este é o nosso primeiro programa de novembro, mês que marca a luta pela conscientização sobre o câncer de próstata. Pois é, 69 mil novos casos da doença são diagnosticados a cada ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. E um levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia revela que tem um dado muito preocupante. Esse estudo, realizado com 3.200 homens com mais de 35 anos em 8 cidades brasileiras em julho desse ano de 2015, aponta aí que mais da metade dos homens nunca consultaram um médico urologista. A doença não tem prevenção, portanto é fundamental o diagnóstico precoce. Então, para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa aqui hoje no estúdio comigo ao meu lado, Alfredo Canalini, diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor Alfredo, muito bem-vindo mais uma vez à Conexão, tudo bem? Tudo ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre câncer de próstata. Muito bacana. Também bastante importante isso aí. Com certeza, a importância é fundamental, aí, não só para os homens, para as mulheres também ficarem atentas, aí, conscientizar os homens a buscarem ajuda. Também conosco aqui está o Leonardo Caiati Bittencourt, que é doutor em radiologia, professor da UF e coordenador de imagem do abdômen e pelve da Clínica de Diagnóstico por Imagem. Bem-vindo, Leonardo. Tudo bem? Tudo bom, Cristiano. Olá, telespectador. Obrigado também pelo convite. Muito bom. E daqui a pouco a gente fala ainda com o Evaldo Ender, que é presidente da Associação Saúde da Próstata. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então fique ligado aí nos próximos 25 minutos de Conexão Futura. E para a gente já começar nosso bate-papo, tem uma dúvida que muitas vezes entre a população em geral surge, né? A gente sabe para que serve o coração, para que servem os pulmões, agora a próstata, nem todo mundo sabe, doutor Canalini, para que serve a próstata, afinal de contas? A próstata é um órgão, é uma glândula acessória do aparelho reprodutor masculino. E é uma glândula que, vamos dizer assim, dá um certo prazer para o homem durante quase toda a vida, mas que precisa de atenção. Porque se o homem não tomar cuidado com a sua próstata, ele pode no futuro ter alguns dissabores por não ter olhado com carinho para aquela glândula que participou tantas vezes de momentos muito agradáveis da vida. Então, essa campanha da sociedade, você falou um dado aí que eu achei importante, que é o fato de que 51% dos homens nunca procuraram um urologista. E é interessante que essa pesquisa foi feita em 8 cidades brasileiras que têm um IDH bom. Quer dizer, são pessoas informadas, que têm acesso, bem ou mal, a alguma instituição de saúde, alguma estrutura de saúde. Então, foi uma das principais capitais do Brasil, exatamente, né? Exatamente. Então, eu imagino, assim, pelo interior do país, esse panorama deve ser bem pior. Uhum. Agora, Leonardo, a gente falando não só a questão da próstata, mas do cuidado com a saúde como um todo, você que faz acompanhamento de perto, uma série de exames, a gente sabe que o homem não procura tanto, né, o recurso de ajuda na saúde como as mulheres. Esse aqui é o ponto. Quando a gente faz exames complementares, ultrassom, tomografia, ressonância, a gente observa que, principalmente nesses exames que são preventivos, as mulheres estão muito mais presentes do que o homem. Então, eu como radiologista, o paciente ele não vai procurar direto o radiologista para fazer o seu cuidado. Uhum. Então, acredito que o papel da gente, quando lida com essas questões preventivas, é novamente reforçar a importância do homem procurar o médico do homem. Uhum. E é exatamente isso que precisa acontecer. Essa campanha está plenamente estabelecida nesse objetivo, não para ensinar a população qual o exame que a população tem que fazer, mas sim conscientizar o homem a finalmente tomar cuidado de si mesmo. Uhum. Porque essa questão da saúde de uma forma integral, né? Você não tem que pensar só na próstata de uma forma isolada. Você tem que fazer seus exames de rotina, buscar uma ajuda, mesmo antes de aparecer um problema. Porque o mesmo câncer de próstata não tem um sintoma que vai aparecer, simplesmente vai aparecer se já tiver um caso mais grave, né? Ele mencionou um fato que é verdadeiro, que faz com que as mulheres tenham uma perspectiva de vida maior do que os homens. Em média, 2 anos, pelo menos, porque elas se cuidam, né? E o homem nem tanto. Então, quando a gente fala na questão da saúde do homem, é lógico que no Novembro Azul o câncer de próstata é o foco principal. Mas existe toda uma outra necessidade de avaliação do homem, e eu sempre faço uma comparação com o carro, né? Você tem o teu carro, você leva ele para revisão, você não espera dar defeito. Você sempre está preocupado para ver se tem um nível de óleo está bom, se o pneu está calibrado, aquela história toda. Você tem que fazer a mesma coisa com o teu corpo.
né? Você tem que tomar conta do teu corpo, você tem que tomar conta da tua saúde, que é para você não ser surpreendido. E as doenças, elas são silenciosas. E o câncer de próstata, quando ele começa a dar sintomas, mais de 90% já estão, de uma certa maneira, entre aspas, fora de controle. Quer dizer, já perderam aquela janela de oportunidade de poder fazer um tratamento que pudesse curar o homem dessa doença. Então, não vale a pena procurar quando começa a ter sintoma, não. Tem que procurar antes do sintoma aparecer. Porque quando o sintoma aparece, a doença já está avançada. Sem dúvida. Eu vou chamar agora também para a nossa conversa o Evaldo Endler, que é presidente da Associação Saúde da Próstata. Evaldo, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? É um grande prazer, muito bom, muito obrigado pelo convite que me fizeram de poder expor um pouco o ponto de vista do paciente, não é? Com certeza, a gente estava falando aqui sobre essa questão do acesso, né, e da procura do homem por serviço de saúde. O Brasil tem hoje cerca de 24 milhões de homens com essa idade a partir dos 45, compondo aí já uma situação de uma população quase em risco, né, se não for cuidar dessa questão da saúde da próstata. Como conscientizar, então, essa população sobre a importância de visitar um médico? Veja, neste momento, nós fundamos essa associação há uns 4 anos atrás. E, nesse momento, o nosso grande empenho está em educação. Eu tenho feito muitas palestras, já mais de 3.000 pessoas assistiram minhas palestras, e eu percebi uma coisa interessantíssima. O homem não é burro, ele é desinformado. Quando nós explicamos todo o mecanismo e por que é importante, as pessoas reagem positivamente e querem se submeter a exames. O problema é o que você acaba de falar. É recomendado que a partir de 45 anos de idade o homem faça uma avaliação anual da sua próstata. Mas 45 anos de idade é uma população de 24 milhões de pessoas no Brasil. Não existe estrutura de saúde hoje capaz de absorver 24 milhões de consultas. Porque, além do mais, cada consulta em urologista origina pedidos de exames e retorno. Então, são 48 milhões. Não existe possibilidade disso ser atendido. Entre outras coisas, por quê? Porque o Brasil tem cerca de 7.000 urologistas, aproximadamente, que não poderiam atender essa população. E em 90% dos municípios brasileiros não há sequer um urologista. Vejam, o exemplo meu, eu moro na cidade de Iripuá, próxima a São Paulo. Não há urologista nessa cidade. Então, o homem está desamparado pelo sistema de saúde. Este é o grande problema nosso. E nós fazemos a educação e criamos demanda, que é incômoda para os municípios. Sem dúvida. Eu volto a chamar você, Evaldo, para repercutir aqui com os nossos entrevistados no estúdio essa questão do sistema de saúde. Sabe, o sistema público de saúde, de fato, tem as limitações. Muita gente até tem ali o seu convênio, o seu plano de saúde que pode ter um tipo de assistência. A gente está falando aqui de grandes cidades, imaginando no Poá, uma cidade do interior, mas não é tão pequena assim também. Imagina em cidades menores ainda, em regiões mais afastadas. A gente tem esse grande desafio mesmo de ter o acesso e oferta, né, de serviços de saúde. Exatamente, porque, veja, nós explicamos nas nossas palestras que o câncer não é uma coisa uniforme. Ele pode variar na sua agressividade, mas principalmente quando ele é identificado num estágio em que ele ainda está restrito aos limites da próstata, a probabilidade de cura e de sobrevida, o que nós chamamos de sobrevida. É muito maior, né? Eu quero ouvir o doutor Alfredo Canarini aqui no estúdio em relação a essa questão também. Por favor, doutor. Primeiro, parabenizar ele pela iniciativa de fazer essas palestras. Realmente, a informação, muitas vezes, ela não chega até o público, né? Até o homem. E o que acontece é que, no ano passado, nós tivemos muitas pessoas que responderam para o site da Sociedade de Urologia exatamente denunciando essa triste realidade. Inclusive, foi objeto de um comentário meu nesse mesmo programa aqui que você teve a gentileza de me convidar para vir aqui. E a gente comentou isso aí. Né? É preciso que a estrutura
de atendimento de saúde melhore no nosso país. O fato de não ter urologista numa quantidade muito grande de municípios, o fato de não ter mamógrafos numa quantidade muito grande de municípios... Isso acabou de sair do Outubro Rosa, também conscientizado sobre o câncer de mama. Exatamente. Então, quando a gente começa a pensar do que está acontecendo no interior desse país, ainda é uma realidade muito ruim, né? Alguns lugares ainda se morre de câncer de pênis, infelizmente, né, de câncer de colo de útero, e essas mortes são importantes sinais de uma estrutura sanitária, uma estrutura de saúde que não é adequada. Mas a gente tem que bater na mesma tecla, né? Ele comentou que o que falta é informação, e eu trabalhei durante muito tempo com o Dom Eugênio sempre falava que informar é uma forma de evangelizar, e ele estava totalmente correto. E informar também é uma forma de você promover saúde. Então, quando você disponibiliza a informação, você cria a demanda. Isso é muito desconfortável para os gestores, mas a informação ela tem que ser necessária. Ela é necessária, é importante. Essa grande citação de Dom Eugênio Salles, nosso ex-arcebispo. Agora, essa questão de a informação, com certeza, vai levar para uma conscientização e uma cobrança da população em relação ao seu direito, né, de ter um bom serviço de saúde, em relação ao diagnóstico e também a questão dos exames, né? Isso. Ele apresenta também, o Evaldo, a dificuldade de ter um acesso aos exames na maior parte do país. Isso é uma realidade enfrentada por muita gente, né? Isso é bastante crítico, porque a gente vê o desenvolvimento tecnológico que os exames complementares e que a medicina em geral vai desenvolvendo, e que para essas técnicas serem incorporadas na saúde pública, isso leva um determinado tempo e também requer determinados investimentos. Então, na questão do câncer de próstata, a gente vê uma disparidade muito significativa entre o que o paciente dos planos de saúde particular consegue atender em termos de atendimento à sua condição, em relação ao que o paciente do meio público tem. Eu, por exemplo, eu milito na área da ressonância magnética da próstata, é a minha especialidade principal que eu executo. E boa parte dos pacientes de consultório, eles são referidos para fazer esse exame em algum momento ou de outro, quando está na investigação do câncer de próstata. O paciente da rede pública, ele tem tido dificuldade de encontrar onde que ele vai conseguir fazer exames de ressonância magnética, seja para indicações mais clássicas, quanto para as indicações mais avançadas, como se fosse na próstata. Então, hoje no Rio, a gente já observa, e também nas principais cidades do Brasil, na rede pública começa a ter ressonância magnética disponível em alguns hospitais universitários, e tomógrafos já são um pouco mais estabelecidos. Mas o paciente ter acesso ao mesmo nível tecnológico da rede pública que ele teria na rede particular, ainda é um desafio para a gente atingir. No contexto do câncer de próstata, isso é particularmente sensível, porque como a gente estava comentando e os outros palestrantes colocaram isso muito bem, o diagnóstico precoce ele tem chances de cura absurdamente altas. Tão altas que se discute o fato de que, em alguns casos, o tratamento é mais lesivo do que a própria cura, porque a lesão seria tão indolente em que se discute se o tratamento vale a pena ou não, é claro, em alguns casos seletos. Então, o papel que os exames complementares eles desempenham junto com o raciocínio do médico que está atendendo o paciente é justamente ajudar a modular qual vai ser a melhor opção para o paciente. E esses exames cada vez ficam mais complexos e cada vez trazem informações que vão ser mais avançadas. Então, é lógico, é muito importante sim que o paciente tenha acesso a esse tipo de informação, né? Agora, Evaldo, em relação a essa questão do acesso dos exames, principalmente, a gente sabe que a dificuldade na rede pública é de marcar um exame e conseguir fazê-lo logo, né? Tem um tempo de espera muito grande. De que forma vocês recebem essas reclamações também, né? Dessas ânsias de quem quer buscar um atendimento, um tratamento, que seja um exame de diagnóstico precoce, e aí tem que ficar esperando muito tempo, né? Veja, nós conseguimos aqui em São Paulo parcialmente resolver o problema através de um acordo que fizemos com um centro de formação para médicos na área de diagnóstico por imagem. E esse centro tinha uma necessidade, como parte do programa educativo deles, de ter pacientes ou ter pessoas que pudessem ser submetidas a exames, tá certo? Eles não tinham dificuldade de ter mulheres para serem submetidas aos exames, mas teriam a dificuldade de homens. Então, hoje nós temos condições de encaminhar homens até para exames de biópsia gratuitos nesse centro e que dá alguma coisa. Mas o fato é que se hoje o indivíduo recebe na rede pública a recomendação de uma biópsia,
vai levar meses, muitos meses, para ele conseguir fazer esse exame, porque a estrutura não está preparada. Eu queria comentar só uma outra coisinha, se vocês me permitem. Diga lá. Eu peguei uma estatística aqui do Hospital do Câncer, aqui em São Paulo. Eles fizeram o acompanhamento de pacientes durante 5 anos. Vejam os dados, que é o que convence os homens quando eu faço as minhas palestras. As pessoas acompanhadas, aqueles que tiveram o câncer identificado no estágio inicial, no estágio precoce, que é quando o câncer está ainda restrito dentro da próstata, depois de 5 anos, 98% estavam ainda vivos. Aqueles que tiveram o câncer identificado quando ele já tinha saído dos limites da próstata, estava no estágio 3 ou 4, 46% estavam vivos ainda depois de 5 anos. Então, veja, isso é o número que diz por que é importante. Segunda coisa, nós batemos muito na tecla, desculpa me estender, é que a mulher é o agente de saúde da próstata. Porque ela tem condições de identificar quando o seu companheiro está tendo problemas. Por exemplo, levantar à noite para urinar, não conseguir ter um sono tranquilo, é um indicador forte de que há algum problema. Não câncer, não obrigatoriamente câncer, mas alguma coisa está errada com a próstata. Sem dúvida. E a mulher também se sente incomodada nesse momento, né? O E parceiro ela levantando toda hora, e é preciso pensar também na qualidade de vida desse casal. Eu volto a falar com você, Exatamente. Valdo, daqui E a ela tem pouquinho. que Eu quero só voltar aqui organizar para o a vida do estúdio seu agora. marido. O doutor Canalini vai comentar para a gente em relação a esse grande mito que ainda existe em relação aos exames. A gente está falando de exames complementares aqui, de imagem, mas ainda aquele exame que mexe com a cabeça de muito homem, né? Infelizmente, pro lado negativo. Que é o toque retal. As esse pessoas ainda têm muito medo. Mas isso que foi falado aí em relação à diferença do paciente que tem um diagnóstico e faz o tratamento, aquele paciente que não faz o tratamento ou tem um diagnóstico tardio, essa estatística ela é real. A maioria dos pacientes que são diagnosticados com a doença já avançada, eles não têm 5 anos de sobrevida, eles morrem antes disso. E quando você trata, você aumenta a sobrevida e você consegue curar essa doença numa percentagem bastante significativa. Então, é importante que se diga o seguinte: primeiro, o exame ele vai salvar a tua vida. O câncer de próstata é um câncer bastante frequente, é o mais frequente no sexo masculino. Segundo, o tratamento ele é eficaz. Quando você consegue diagnosticar ainda numa fase inicial, você faz a cirurgia e a chance de você curar esse paciente é muito grande. E mesmo que você não consiga obter a cura total com a cirurgia, com os tratamentos adjuvantes que você pode fazer depois da operação, você melhora as suas possibilidades de cura, de controle da doença e de aumento da sobrevida. E muitas vezes esses pacientes vivem longos anos e vão morrer bem velhinhos de outra causa que não o câncer de próstata. Então, é importante conscientizar com esse argumento de que você vai viver se você fizer o diagnóstico, né? O pessoal fala assim, quem procura acha, né? E tem um slogan que até é criado pelas mulheres na campanha do Outubro Rosa, que é quem procura, cura. É um slogan mais sábio, né? Então a gente tem que aprender com essa sabedoria das mulheres. Para conseguir né? chegar a essa estatística da sobrevida, enfim, ou de uma vida mais plena após um diagnóstico, aí é preciso pensar no exame precoce, né? Exatamente. Leonardo, em relação a esses exames, a gente pode pensar um pouquinho também em relação a políticas públicas e, de repente, ampliar o acesso. Como é que você vê que isso tem acontecido no país, essa discussão? O desafio maior ainda está em conscientizar a população masculina em se cuidar. É isso que você colocou muito bem. A pergunta que você fez para o Dr. Canalini foi perfeita. A mística do exame do toque retal parece que reduz o problema todo do câncer de próstata a toque retal sim ou não. E toque retal ele é um pedaço de uma parte da avaliação clínica feita no paciente. É possível diagnosticar câncer de próstata até sem toque retal. A única forma que não dá para diagnosticar câncer de próstata é se a pessoa não procurar o atendimento para isso. Então a medicina já tem diversos artifícios, diversas formas de conseguir prestar o atendimento ao paciente, que ele fica
pontuando em uma pequena parcela do momento do diagnóstico e que, eu repito, assim, cada vez mais as evidências científicas têm mostrado que nem é mais a parcela fundamental, mas sim a consulta com o médico que é o especialista em fazer esse diagnóstico e os exames que ele vai solicitar. Isso sim é que vai representar a diferença para o paciente. Se a gente conseguir tirar a história do toque retal, essa mística toda da mesa, e ensinar para o paciente, para a população de um modo geral, que é você procurar o cuidado médico que vai te dar acesso ao serviço de saúde. E uma outra questão, talvez mais ampla até, o paciente que está em risco para câncer de próstata, na mesma faixa etária, ele está em risco para câncer de intestino, para câncer de estômago, ele está em risco para hipertensão, para diabetes e para diversas outras condições que têm até maior mortalidade que o câncer de próstata, mas que se ele está longe do serviço de saúde porque ele fica com medo especificamente de um determinado momento, de uma determinada consulta, ele vai perder o cuidado para todas essas outras condições. Então, o simples acesso do indivíduo ao sistema de saúde faz com que ele aumente a sua sobrevida. Esse é o segredo das mulheres, de quando procuram a prevenção de câncer de mama, de câncer de colo de útero, elas sobrevivem não só por causa do câncer de mama e do câncer de colo de útero, mas porque elas vão tratar a hipertensão delas, elas vão tratar a diabetes delas. E isso vai influenciar, claro, o meu ponto de vista de exames complementares vai funcionar, mas isso tudo só vai rodar se o paciente procurar o médico em primeiro lugar para tirar a sua dúvida. E mesmo antes do câncer, tem uma série de outras complicações da próstata que podem acontecer também, podem ser diagnosticadas e tratadas, né, a partir de um acesso ao sistema de saúde, doutor. Sim, sim. Inclusive, existe até uma lei estadual que obriga o governo do estado a disponibilizar medicamento para tratar a doença benigna da próstata, que é a hiperplasia, né? Agora, é interessante porque a mudança dessa cultura do homem está levando alguns resultados bons. E a gente vê hoje que com a campanha do Novembro Azul, que começou já há bastante tempo, a gente tem tido uma procura maior no consultório, a gente tem observado isso aí, e às vezes é a chance que o paciente tem de ver a sua pressão arterial aferida, de ter a dosagem de glicose. Então, por exemplo, semana passada mesmo, eu diagnostiquei o paciente que se dizia totalmente assintomático e eu pedi os exames dele e veio uma glicemia de 419, quer dizer, teve um diagnóstico de diabetes, que é uma outra doença silenciosa e traiçoeira, feita a partir de uma avaliação médica, que inclui o toque retal, porque o toque retal ele é fundamental para fazer o diagnóstico, que muitas vezes é o exame que vai mostrar que o paciente está com a doença. Às vezes, níveis de PSA até dentro da normalidade, pode levar ao diagnóstico só a partir do toque retal. E só a gente está quase chegando no finzinho, uma questão importante mencionar, você falou da hiperplasia, que é o crescimento da próstata, que de certa o tumor forma, benigno, né? E que é normal, de certa forma, o homem cresce um pouquinho a próstata depois dos 40, 50 anos. E 40% desses homens vão ter algum tipo de desconforto para urinar. 60% vão passar pela vida sem ter nenhum tipo de problema. Né? Mas quando os sintomas surgem do tumor benigno, existem armas de tratamento que são bastante eficazes, não é só a cirurgia, as medicações estão aí e fazem um efeito bastante bom. Muito bom, a gente já está aqui com o nosso tempo estourando, eu quero voltar a chamar o Evaldo para me despedir e mostrar também o site saudedaprostata.org.br. Evaldo, aqui o pessoal que tem dúvidas também pode entrar em contato com vocês aí, enquanto paciente ou familiar de paciente também, para ter outras informações, né? Perfeito, nós temos o trabalho, eu falei das palestras, mas o nosso trabalho de educação, ele inclui também um site. Nós temos um site que é um sucesso de visitação, nós temos mais de 1000 visitas por dia. Pessoas nos mandam perguntas, na medida do possível são respondidas, desde que não entrem na discussão de aspectos clínicos ou médicos. Claro, é importante ressaltar aqui que uma consulta na internet não substitui a visita olho no olho com um bom profissional de saúde. Perfeito. Né? Tenho que me despedir de você já, Evaldo. Infelizmente, nosso tempo está estourado. Obrigado e parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Olha, eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Valeu, até mais. Tchau. Mostro para você de casa também aqui na internet, se encontra no site da Sociedade Brasileira de Urologia, voltada ao público. Aqui tem outras informações também em relação ao Novembro Azul e todas as questões de saúde do homem que você pode buscar aqui e muito mais em relação à urologia, sbu.org.br. Nosso tempo está estourado. Obrigado aos dois pela presença. É um prazer conversar com vocês. Obrigado, Cristiano. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui de segunda a sexta, 2h30 da tarde, com Conexão Futura na TV ou na internet, qualquer hora do dia e da noite. Estamos lá no nosso site. Até a próxima. Falou.